Ainda é tensa a situação em Volta Redonda. A Companhia Siderúrgica Nacional vai... Terminou com 3 mortos a ocupação pelo Exército da Companhia Siderúrgica Nacional. Eu tendo a considerar a greve de 88 como o apogeu, né, do movimento sindical do município de Volta Redonda, mais especificamente do movimento sindical ligado à Companhia Siderúrgica Nacional, né, e a historiografia em geral também tende a considerar que após um período que envolve as décadas de 60 e 70, né, digamos até 1976, em que o sindicato ele foi, né, tido ou classificado basicamente como uma entidade tipicamente assistencialista, né, e muito subserviente, digamos assim, ao governo, né, ao Estado. Após esse período, né, que demarca, depois de 76 e até o início dos anos 80, o surgimento do novo sindicalismo, né, a gente tem uma virada, né, em que o movimento ele começa a ganhar corpo, por exemplo, muito ligado à Igreja Católica, né? Então, o início dos anos 80 é um momento de efervescência, né? Seja no ABC Paulista e mesmo aqui em Volta Redonda. E basicamente a gente tem a tomada, né, do controle, né, ou da direção do movimento sindical pela chamada oposição sindical, que tem no Juarez Antunes a sua figura mais emblemática, né, um ex-operário da cearia, da usina Presidente Vargas. No início da década de 80, portanto, ele ganha a direção do sindicato, em oposição ao Lustosa, o Valdemar Lustosa, que era o presidente, né, muito criticado do Sindicatos Metalúrgicos do Sul Fluminense, né, e a partir do momento em que o Juarez assume a direção do sindicato, a gente tem um início de um ciclo de greves, né, de paralisações na usina, que vai se estender, por exemplo, né, não só até 88, mas depois a gente ainda tem algumas greves, mas 88 seria um movimento ou um momento mais emblemático desse ciclo, né. Em 83, né, após o Juarez assumir a direção do sindicato, a gente tem uma primeira paralisação, uma primeira greve, né, na siderúrgica Barbará, em Barra Mansa, né, que já é um marco para o sindicato da região. E em 1984 a gente tem a primeira greve, né, chamada greve de ocupação na usina Presidente Vargas, basicamente demandando um combate mais intenso por parte do governo federal ao arrocho salarial, né, reajuste salarial, reposição salarial, condições de trabalho também mais dignas para os trabalhadores, uma vez que a empresa vivia um processo de sucateamento intenso ao longo dos anos 80, né, e necessitava, por exemplo, de inovações tecnológicas ou manutenção em certas partes da usina, né? Então a gente depois tem um ciclo de greves em 85, em 1986, sendo que a partir desse momento fica muito claro também a disposição do Exército no sentido de ocupar a usina, intervir militarmente, no sentido também de reprimir os trabalhadores e, consequentemente, frear, né, as greves, né? Greves algumas de 5 dias, de 11 dias, de muito tempo de duração. Em 87 a gente tem um novo período de greves e, por fim, a gente chega em 1988, né, uma primeira paralisação no início do ano e depois a emblemática greve em novembro, né, que começa no dia 4 de novembro, né? E no dia 9 de novembro, 3 operários, né, a partir da intervenção do Exército, são mortos, o William, o Valmir e o Barroso, jovens operários da usina Presidente Vargas, né? A gente tem um momento que marca, né, pela cobertura nacional, né, por parte da mídia, né? O movimento sindical, eu diria que isso é um divisor de águas, né? A partir do momento que a gente tem 88 como um apogeu do movimento sindical aqui em Volta Redonda, a gente também, a partir de então, começa a observar, testemunhar um certo declínio desse tipo de ação coletiva na cidade. A gente tem um movimento social muito forte apoiando o movimento sindical também, sobretudo mulheres de operários que levavam alimentos para os trabalhadores que estavam ocupando
a usina naquele período, né? E a partir de então a gente tem a morte dos 3 operários, né? Basicamente as reivindicações eram reposição salarial, readmissão de trabalhadores demitidos em paralisações anteriores e uma importante vitória, né, que era uma reivindicação também, né, era a mudança do turno, a passagem do turno de 8 para 6 horas, né, além também da redução da repressão por parte da direção da usina, seja ao sindicato e seja aos trabalhadores, né, enfim, que estavam no seu direito de paralisar ou de protestar durante as suas atividades, né. O novembro de 88, portanto, é considerado um marco, né, no movimento sindical, diria que não só apenas aqui em Volta Redonda, mas também a nível nacional, pelo efeito que teve, né, enfim, no dia 21 de novembro, né, alguns dias seguintes à paralisação, a cidade reuniu cerca de 60 mil pessoas, né, e essas 60 mil pessoas deram um abraço simbólico, né, em torno da usina, né, foi um momento simbolicamente muito relevante para a cidade, porque demonstrou como havia uma espécie de união cívica por parte de moradores e trabalhadores em respeito, né, à história e à importância da usina Presidente Vargas, mas sobretudo em respeito aos trabalhadores que ao longo de décadas e gerações vêm construindo essa bonita trajetória da usina, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, doando seu sangue, seu trabalho e se esforçando ao máximo pelo desenvolvimento, né, da indústria e do país de maneira geral.